você abrisse a Bíblia no Salmo 125. Então, diz assim essa Bíblia, nossa Bíblia: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, os levará, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre a igreja. Os que confiam no Senhor está firme, firmados. E os montes são bons exemplos. O Monte Sião era um monte símbolo da fé do povo, que era de Sião que vinha a salvação. O Monte Sião era o exemplo daquele que jamais sairia do lugar. Podia ver o que for, mas ele ficaria ali. E a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, está firme para sempre. Essa firmeza é uma coisa muito preciosa para nós, porque ele fala da nossa confiança, aquele a quem nós depositamos a nossa vida, depositamos quem somos, depositamos tudo o que está à volta de nós, está na confiança nele. E aquela confiança, ele diz que não se abala, de jeito nenhum. E a Bíblia sempre fala para nós confiarmos no Senhor, sempre nele, sempre nele. A primeira confiança que Deus deseja que nós tenhamos, que Ele deseja que seja inabalável, é a confiança naquilo que Ele fez por nós, é que Ele deu para nós, e fez de modo muito caprichado e bem feito. Essa confiança é a certeza de que estaremos sempre com Ele, viveremos sempre com Ele, e o que Ele deu para nós é irrevogável. Eu vou ler com você 1 João capítulo 5, versículo 13. Esse barulho de vento é ele aqui? Está arrumando, né? Tá bom, deixa ele. Não vou pressionar o Valmir, senão ele fica nervoso, aí não consegue arrumar. Então, essa confiança na obra perfeita e irrevogável, que ninguém tira, que ninguém desfaz, é esta. Então vamos ler junto, belezinha? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa nossa fé. É 1 João 5,13 que você colocou? 1 João 5,13. Olha lá. Os dois valeu também. Engata lá. Mais aqueles dois, mas esse, vamos ler?
Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha, não apaga não, deixa aí. Ele escreveu ou falou para nós que nós temos a vida eterna. Todos nós os que cremos em Jesus Cristo. E ele fala assim: é para que vocês tenham certeza. Não é revogável. Não volta atrás. Eu gosto de alguém que deu exemplo de avião. Avião não tem marcha ré. Você sabia? Eu não sabia. Se um avião der marcha ré, a coisa está feia. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não desfala. E todos nós os que cremos no nome de Jesus Cristo, diz a Bíblia que nós temos a vida eterna. Temos a promessa, a salvação de Deus, a vida dele para nós. E isso não é algo que nós conquistamos por nós mesmos, mas é um dom de Deus, ou é um presente de Deus, que ele nos deu de forma selada. É uma escritura definitiva. Não tem marcha ré. Nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus pode viver com medo de que Deus voltará atrás na promessa de salvação dos seus filhos e filhas. Nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus pode andar com medo. Medo de que por acaso alguma conduta vá invalidar aquilo que Deus fez definitivamente. Amém? Isso é certeza. Isso é viver como um monte de Sião que não se abala, mas fica para sempre. E essa certeza da vida, baseada em total mérito e crédito de Jesus Cristo, é a nossa segurança. A minha segurança, a sua segurança não está em que eu vou para a presença do Pai um dia baseado naquilo que eu sou capaz de fazer, ou naquilo que algum dia eu mereci por conquistar. Isso não é evangelho. O evangelho é a graça de Deus dando-nos a vida conforme nós cremos no Filho. Porque quando nós cremos no Filho, nós recebemos o carimbo de Deus para a eternidade e para a vida. Isso é certeza. E ele fala assim: não duvide de mim e nem da minha palavra. Por isso que a Bíblia diz assim, que o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Fé no quê? Nós cantamos aí Castelo Forte, né? Dia 31 comemoramos a reforma protestante. E a reforma diz exatamente isso: o justo viverá pela fé. Mas que fé é esta? A fé de que alguma coisa para mim pode melhorar? Não. É fé naquilo que Jesus fez, na sua suficiência para me dar a certeza de salvação completa. Amém? É suficiente. Não eu, mas Cristo. É Ele e somente dele. E é tudo para Ele. Só Ele. Nessa confiança que Deus é um Deus que é tudo completo, Ele fala que nós podemos viver confiando não só na salvação que Ele nos deu, mas também em todas as coisas da nossa vida. Bom, antes do texto aqui, eu me lembrei do Romanos 8:32. Ele coloca aí para nós, Carlos. Romanos 8:32. Olha só a coisa muito interessante que a Bíblia diz para nós, que diz lá: aquele que não economizou ou
Quando eu era jovem lá, do adolescente lá, jovem, bem jovem, eu ia tinha o recreio da escola. Lembra do recreio? Ó, fala para os velhos aqui, lembra do recreio? Velho aqui também, né? Porque eu tô velho. Eu lembro do recreio. Aí tinha o recreio lá e eu levava mexerica. E os mais riquinhos compravam chips. Sabe o que é chips? Aí a gente pedia assim, viu, dá uma batatinha aí. Aí eles não iam dar não, né? Porque, imagina, se dá um para dar um, tem que acabar com o seu pacote de batatinha, né? Aí a gente falava assim, vai regular? Está regulando? Então isso aqui é regular. Então, aquele que não regulou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus é completo, Ele nos dá a alegria da sua provisão aqui também, né? De manhã eu compartilhei com os irmãos e irmãs que nós somos pensionistas da graça de Deus. Pensionistas. O que você é neste mundo? Eu sou pensionista. Do quê? Do governo? Não, eu sou pensionista da graça de Deus. Porque é Ele quem tem os recursos. E eu sou pensionista desses recursos. E Ele nos dá todas as coisas que nós precisamos. Quero ler com você Filipenses 4,19. Que a Bíblia fala para nós confiarmos na sua provisão também. Filipenses 4,19, vamos ler, está escrito lá. Já vai dar o enter lá, já vai sair, quer ver? Juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Olha só, vindo de um pensionista da graça de Deus para os outros. Ali quem escreveu foi o homem, servo dele, que estava preso em Roma, escrevendo para a igreja em Filipos, a igreja que passava por necessidade. E aquele que se considerava rico e pensionista, dizia: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Porque, irmãos e irmãs, Ele deseja prover a nossa vida. Ele sabe que nós precisamos viver tendo comida, vestimenta, moradia, Ele sabe tudo isso. Mas a Bíblia diz que ela cuida dos pássaros. Quanto mais nós que somos feitos à sua imagem e semelhança. Você precisa de alguma coisa hoje? Você pode pedir a Deus e confiar na sua provisão. Porque Ele é o Deus provedor, Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê todas as coisas, não é? Ele aprovisiona, providencia, porque Ele é um Deus rico e deseja que nós peçamos. Nós peçamos tudo para Ele. A provisão de Deus não é para quem precisa, mas é para quem pede. Você sabia disso? Esta é uma frase de John Wesley, porque John Wesley era o sujeito também que orava por provisão, e ele falava para o povo dele: olha, Deus sabe que todos vocês precisam, mas Ele vai suprir aquele que pede, porque quem não chora, não mama. Tem que gritar, tem que clamar, tem que orar, e quem ora, Deus dá. Não foi isso que Jesus disse? Ora, todo o que pede recebe, o que bate será aberta a porta. Ele fala: peçam e vocês vão ver como vocês vão ser supridos as necessidades de vocês. E cada dia a gente deve pedir mesmo, né? Todo dia pedir a Deus, ao Senhor, por aquilo que Ele precisa, que nós precisamos em nossas necessidades.
Por isso, não fique vivendo como um miserável, ou uma pessoa que não glorifica a Deus, tendo resposta de oração na sua vida diária. Peça a Deus, porque quando Ele responde uma oração nossa, é o sinal de que Ele está presente. Você sabia disso? É o sinal da sua presença, quando você é atendido em uma oração. Lá em João capítulo 14, quando Jesus fala para os discípulos que Ele vai embora, os discípulos ficam desesperados, dizendo assim: nós vamos fazer o que sem você aqui? Aí Jesus fala para eles assim: olha, fiquem tranquilos, porque obras maiores que a minha vocês farão, e isto será um sinal sobre vocês, de que eu estou junto com vocês. Que aí ele fala assim, no capítulo 14, versículo 14: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Este é o sinal de Deus para a nossa vida. O crente daquele fraquinho, sem fé, que anda angustiado e que não vê Deus fazer as coisas, é aquele que não pede. Porque aquele que pede, Deus vai colocar os sinais acompanhando os que creem. Amém, moço? Os sinais vão acompanhar. Ah, Deus não faz milagre. Você ora por alguém que está doente? Eu não oro, então como é que você vai querer o sinal? Os sinais vão acompanhar de uma provisão, um milagre. Tá bom, você ora pelo milagre? Eu não oro, eu oro pouco, nem oro. Então como é que vai ser o sinal? Os sinais acompanham a vida daquele que crê. E aí Deus mostra que Ele está presente. Amém, irmãos? Então ore a Deus por suas necessidades, não só pela certeza de salvação na sua confiança, mas aquilo que Ele pode. E Ele cuida de nós. O Salmo 20, versículo 7, ainda, ele fala para nós confiarmos de que Ele cuida de nós. Diz assim no Salmo 20, verso 7. Vamos lá juntos? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Os que confiam no Senhor têm paz. E muita gente se pega da sua própria inteligência, da sua própria força, dos seus próprios recursos, mas não sabe que tudo isso pode desaparecer como fumaça. Sabia disso? Todas essas nossas seguranças nesta terra desaparecem. São muito voláteis. Elas podem desaparecer a qualquer momento. Sabia disso? Viu como a gente confia hoje em computador? Quem garante que não vai dar um pifo? Tilt é coisa de velho, Mara. Não, falar coisa de velho. Hoje lá atrás tinha um irmão no cafezinho falando assim: nossa, como você está delgada. Você sabe o que é isso? Quem sabe? Magro. Eu fiquei 10 minutos rindo, porque eu fazia uns 30 anos que eu não vi alguém dizer uma coisa daquela. Nossa, como você está delgada. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso, meu Pai do céu? Meu Deus, que coisa. Então, quem garante que não dá um tilt nos computadores e tudo vai desaparecer? Porque você tem dinheiro em casa hoje? Não tem, né? Ninguém tem dinheiro em casa hoje. Antigamente o povo, aquele povo que assaltava banco, o Douglas, eu trabalho no banco lá, né, Douglas? Lembra do povo que assaltava banco? Olha o diabo ligando para o povo ficar disperso. É assim, o diabo manda ligação no meio da igreja, porque essas coisas. Antigamente parava na frente do banco e assaltava aqueles malotes de dinheiro. Não tem mais dinheiro. Tem agência com dinheiro? Tem pouca. Aqui na igreja de vez em quando tem que pedir uns 5, 6 mil, tem que fazer um pedido antes, 2 dias antes, para aparecer dinheiro lá no banco. Minha avó guarda dinheiro numa cirola.
Sabe o que é cirola também? A minha avó tem 99 anos, ela guarda dinheiro numa cirola. Todo mês pega o dinheirinho dela, põe naquela cirola, enrola, e minha mãe... Não é possível, ó. O diabo está assistindo hoje ainda. Desliga esse trem. Aí, maravilha. E ela fala assim, e recebe, e ela vai guardando ali, né? E fica uns par de dinheiro ali, mas porque naquele tempo, veja bem, ela tem 99 anos, e naquele tempo era tempo de muita escassez. Passou por muita necessidade na vida. E aquilo é traumático. Então a segurança dessas pessoas, depois de muita idade, fica nas coisas que você pode ver. Não adianta falar que você pode guardar no banco, porque aquilo é abstrato. Está guardado, mas está guardado onde? Cadê? Onde eu pego isso? Não tem que ter um montinho ali. E que garante hoje em dia que de repente não dá um tilt e acaba com todos os nossos trocados lá no banco? E aí? O que vai ser de você e de mim? Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre, porque Ele cuida de nós. É por isso que Ele fala assim: uns confiam em carros e em cavalos, porque a riqueza daquele tempo era carros e cavalos. Mas Ele fala: não, nós confiamos e nos gloriaremos no nome do Senhor. Quem confia em Deus, no Deus e Pai de Jesus Cristo, passa por muitas provações e dificuldades, mas não se abalam, porque o Senhor é aquele que nos suporta. Ele finca alicerces profundos em nós, que a gente não se abala, porque a nossa confiança está nele. Não eram coisas que desaparecem, ou coisas que estão aí, que a gente não sabe até quando dura. E a gente não pode cair nessas armadilhas como seres humanos, porque nós vivemos nesta terra como peregrinos. Somos peregrinos nesta terra, de passagem por esta vida. Não é verdade? É passagem. E John Stott dizia assim, que aquele que é peregrino e passa de passagem, ele não se enrosca com muita bagagem. E tem gente com muita bagagem, quando olha para Jesus e olha para a bagagem, prefere a bagagem, troca o transitório por aquilo que é permanente, né? Jesus disse para aquele sujeito rico que chegou para ele e falou assim: viu, o que eu posso fazer para te seguir? Jesus falou assim: vai, vende tudo que tem e me segue. Não foi assim que ele falou? Não foi para pastor. Porque se fosse para pastor, ele fala assim: o que eu faço para te servir, Senhor? Ele olharia para nós e dizia assim: vai, não, só vem e me segue. Não pegaram, né? Depois vocês viram a gravação. Que não tem que vender, gente, tá bom? Já dei spoiler para vocês. Mas os que confiam no Senhor, é maravilhoso confiar no Senhor, sabia? Não é escravo do sistema, não é escravo das coisas, não é escravo das pessoas, não é escravo de coisa nenhuma. A gente pode ter bastante, não tem problema nenhum, mas as coisas não podem nos ter, que é muito diferente, certo? As coisas não podem nos ter, de jeito nenhum, e não tem. Eu estava lendo a história daquele sujeitinho, John Rockefeller. Ele era o sujeito maior petrolífero americano, lá da época antiga. Um dia deu um quebra em tudo, todo mundo ficou sem nada, mas o Rockefeller ficou em paz. Tudo foi, mas ele falava: eu sei que a confiança em Deus me colocará de pé. E enquanto todo mundo quebrava, ele via grandes possibilidades. E depois vai procurar a história desse sujeito, porque ele não confiava em carros e cavalos, ele confiava no Deus que estava com ele. Isso é muito importante para nós. O Salmo 9, versículo 10, o Senhor fala para a gente confiar ainda
de que Ele é o Deus que traz e dá e conserva a esperança. Salmo 9, versículo 10. Então, diz assim a Bíblia, vamos ler? Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Olha, Ele não desampara a nós, de jeito nenhum, porque confiar de que Ele traz esperança, Ele se coloca como o fiador dessa esperança. Ele tem um lastro de esperança. O que significa isso? Que aquele que promete é capaz de cumprir. Amém? Sabia? Ele é o Deus que faz a promessa, mas a promessa dele está calçada. Ele tem recurso para financiar a promessa que fez. É isso que mostra no Salmo a confiança. Eu gosto de uma frase de Philip Yancey, que é um sujeito que escreve livros muito preciosos, que ele escreveu assim: uma pessoa fiel vê a vida da perspectiva da confiança e não do medo. A fé tem uma base sólida que nos permite acreditar que, apesar do caos do momento presente, Deus de fato reina, que independentemente de como eu possa me sentir, realmente sou importante para um Deus de amor, que nenhuma dor dura para sempre e nenhum mal triunfa no fim. A fé vê o acontecimento mais sombrio de toda a história, a morte do Filho de Deus, como um prelúdio necessário para o acontecimento mais brilhante. Porque se Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. E Ele é o Deus que cumpre, que financia a promessa de esperança e promessa que Ele faz para nós. Então você e eu que estamos aqui escutando essas palavras e vivemos cada dia da nossa vida, amanhã segunda-feira, até segunda-feira braba, que a gente fala aqui, né? E vai até sexta-feira braba, depois a gente vem ensaiar para o coral, fica tudo certo, né? E vai. Não. Ele diz para nós que eu estou com você, e nós que estamos aqui temos um lastro enorme da promessa de que Ele vai cuidar de nós todos os dias da nossa vida, não é? E é como o Salmo que diz assim: aquele que confia no Senhor não teme as más notícias. É ou não é? Ué, que são as más notícias? São só más notícias. Mas e as boas notícias? A boa notícia é Cristo Jesus, que está em nós e governa todas as coisas. É Ele que governa. Nós temos as notícias das más governanças e governanças, mas é Deus que governa. Não pense, é o texto que nós lemos lá no Salmo 125, no último verso, é que ele fala para nós, ali, ele fala: o verso 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Deus não é um Deus de iniquidade, Ele é um Deus que governa e que faz. E quando a gente pensa que o mal está triunfando, aí que você vai ver, quando Deus dá uma reviravolta na história, e a história muda. Que Ele é quem governa todas as coisas. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai se Ele não permitir. É lógico que os homens aqui têm tendência a ficar um pouco mais careca. Fique tranquilo que é Ele que permitiu cair os cabelos. E não tem minoxidil que segure. Mas tudo está debaixo do seu governo. A gente que é tardio em crer. Nós somos fraquinhos, né? Mas a graça de Deus é tão grande que Ele até entende que nós somos fraquinhos. Ele sabe que a nossa estrutura é pó, e Ele nos compreende muito bem. E é por isso que a gente segura na mão dele e fala assim: Senhor, eu quero ser como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É ou não é? É Ele que faz, é Ele quem cuida, é Ele quem financia. E Ele fala para nós: meus filhos, confiam. Confiar é a maior arte
da fé que existe, é a confiança. E a confiança é onde tem caos, você vê Deus agindo. Hoje eu conversava com o Marco Chiodi, a gente está falando sobre os filósofos ateus recentes que entregaram a vida para Jesus. Não é? Existe um escritor, olha, eu que gosto de ler e a coisa é complicada. Eu comecei a ler um livro que ele me mandou, e eu falei para ele assim: meu filho, olha, se eu não estou entendendo isso aqui tudo, então a coisa está difícil. Mas aquele sujeito, filósofo, que escreveu tudo aquilo, e era ateu, se entregou a Jesus, chamada Byung-Chul Han. O nome já é difícil, né? Entregou a vida para Jesus. E esse dia atrás, eu lendo na Gazeta do Povo lá, que eu tenho lá, eu leio as notícias lá no iPad, e estava lá, esse eu não consigo lembrar o nome, mas é um ateu convicto, que há pouco tempo, lá na Inglaterra, ele falou assim: olha, eu desisto, eu me rendo a Cristo, porque eu comecei a ir de curiosidade a uma igreja, e aquela mensagem eu não vi e não ouvi coisa melhor, e eu não tenho nada para colocar no lugar daquela mensagem. Amém? Todos se rendem. É como diz o Filipenses: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se vai se ajoelhar em louvor ou vai se ajoelhar em reconhecimento, uma das duas coisas vai acontecer. E um dia, conversando com um sujeitinho que gostava de botar banca em cima dos alunos, duvidar da fé do povo, e aí eu olhei para ele e falei assim: muito bonito o que você está fazendo, eu acho interessante o seu grau de conhecimento para convencer o povo a não crer. Agora eu quero dizer a você uma coisa, perguntar a você uma coisa: o que é que você está colocando no lugar daquilo que você está tirando? Aí ele falou: não sei. E por que você está tirando? Por quê? Isso vai estar na sua conta, isso vai estar na sua contabilidade depois. Mas a minha filosofia é: eu sou ateu, graças a Deus. É o que todos dizem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Amém, irmãos e irmãs? Confia, vale a pena. Não vale a pena viver sem Ele, mas vale a pena viver com Ele. Amém? Vamos orar e depois nós vamos ser edificados pelo nosso coral, né, que tem aqui também uma parte tão especial para nós. Vamos orar ao Senhor.